Ele se deitava antes das 10 da noite, quase sempre. Isso por si só não é nada. Qualquer um pode dormir cedo. Mas tem uma coisa que ele fazia depois disso, e fez por mais de 50 anos, sem quase nunca pular um dia, que poucas pessoas conseguem manter por 50 semanas, muito menos 50 anos. 4 da manhã, ainda escuro. Frio na maior parte do ano, naquela região da Inglaterra. E ele se levantava. Não porque alguém mandasse, não porque tivesse hora marcada com ninguém. Ele simplesmente se levantava, fechava a porta do quarto e ficava ali, sozinho, por um tempo que ele nunca documentou com exatidão, mas que pelos relatos de quem conviveu com ele, não era rápido. A pergunta que eu queria fazer para você é essa: o que sustenta um hábito desses por 50 anos? Porque motivação não sustenta. Motivação dura uma semana, talvez 2, tem outra coisa funcionando ali. E é sobre isso que eu quero conversar com você nos próximos minutos, não para te convencer de nada, só para contar o que aconteceu de verdade. Esse homem é John Wesley, e essa rotina da madrugada não foi o começo da história dele. Foi o resultado de uma virada que aconteceu muito antes, numa noite específica, num lugar específico, que vamos chegar lá. Mas primeiro, eu preciso te levar para Oxford, porque é ali que tudo isso nasce. Wesley não nasceu disciplinado por acidente. Ele nasceu numa casa onde isso já existia antes dele. A mãe dele, Susana, criou 19 filhos com uma rotina tão rígida que reservava ela mesma 1 hora de madrugada e 1 hora à noite só para orar e pensar. Não é exagero dizer que Wesley aprendeu isso olhando antes de aprender lendo. Quando ele chega em Oxford, já adulto, encontra o irmão, Charles, que tinha formado um pequeno grupo de estudo com mais 2 colegas. Não era nada grandioso. Eram poucos homens se reunindo para ler a Bíblia e conversar sobre a própria vida. Mas John assume a liderança desse grupo e, a partir daí, a coisa muda de tamanho. Eles ficaram conhecidos como o Clube Santo, e não foi um nome de afeto, foi apelido de quem ridicularizava. Em Oxford, naquela época, ser visto rezando demais, jejuando, visitando prisioneiros, era motivo de chacota entre os colegas. Eles chamavam aquele grupo de fanático, de exagerado. E aqui está uma coisa que eu acho que vale a pena você parar e pensar, Wesley continuou. Não porque ele não sentisse o peso do ridículo, ele sentia, isso está registrado nas cartas dele, mas porque ele tinha decidido antes daquilo o que valia a pena para ele. O grupo não ficava só estudando. Eles iam às prisões, levavam comida para os presos, conversavam, oravam com eles. Isso numa Oxford do século XVIII era estranho de um jeito que hoje é difícil até explicar. Prisioneiro era gente descartada, não gente que se visitava. Foi nesse período que alguém de fora do grupo cunhou um termo para descrever o jeito como eles viviam. Tudo era método. Hora certa para a Bíblia, hora certa para jejum, hora certa para visitar o doente. Metodistas, o nome que décadas depois daria nome a um movimento inteiro, nasceu como insulto. Se você já passou por isso, fazer algo certo e ser chamado de exagerado por isso, deixa um comentário contando. Eu queria saber se isso ainda acontece hoje do mesmo jeito.
Mas tem uma coisa importante que precisa ficar clara. Nesse momento da vida dele, com todo aquele método, toda aquela disciplina, Wesley ainda não tinha o que ele viria a chamar anos depois de fé verdadeira. Ele tinha rotina, não tinha certeza. Depois de Oxford, Wesley aceita ir para a colônia britânica da Geórgia, nos Estados Unidos, para trabalhar como ministro. E é na viagem de navio, atravessando o Atlântico, que acontece uma coisa que ele nunca mais esqueceu. O navio entra numa tempestade forte, forte de verdade, ao ponto de Wesley, um homem que vivia de fé, de método, de disciplina religiosa, sentir medo de morrer ali. Ele escreveu sobre isso depois, sem se poupar. Teve medo. E enquanto os ingleses no navio gritavam, se desesperavam, um grupo de morávios, imigrantes alemães também a bordo, continuava cantando. Calmos. No meio da mesma tempestade, com o mesmo risco de morrer, eles estavam tranquilos. Wesley ficou intrigado com isso, não incomodado, intrigado, porque ele tinha o método todo, a disciplina toda, e ainda assim sentiu medo. E aqueles homens, sem o mesmo treinamento religioso que ele tinha, pareciam ter uma paz que ele não conseguia explicar. Esse foi o primeiro racha. A primeira vez que Wesley percebeu que talvez tivesse construído uma vida de regras sem ter, no fundo, aquilo que as regras deveriam produzir. A passagem pela Geórgia não foi fácil depois disso. Ele teve conflitos pastorais, processos e terminou indo embora da colônia de um jeito que ele mesmo descreveria, mais tarde, como uma das fases mais difíceis da vida dele. Ele voltou para a Inglaterra sentindo que tinha falhado. E é exatamente nesse estado, cansado, desiludido com o próprio método, que ele chega numa rua em Londres, numa quarta-feira de maio, para ouvir alguém ler um texto antigo. 24 de maio de 1738. Wesley descreveu o dia assim: foi sem muita vontade. Não foi por entusiasmo, não foi por expectativa de que algo grande aconteceria. Foi quase por inércia. Ele foi até uma reunião pequena, numa sociedade na rua Aldersgate. Lá, alguém estava lendo o prefácio que Lutero escreveu para a carta de Paulo aos Romanos. Um texto sobre como a mudança no coração de alguém acontece pela fé, não pelo esforço. E Wesley escreveu, e eu vou te contar exatamente o que ele descreveu, porque não precisa de adorno nenhum, que perto das 9 da noite, enquanto ouvia aquilo, sentiu o coração estranhamente aquecido. Foi a expressão dele, não foi visão, não foi voz, não foi nada espetacular. Foi um sentimento de confiança que ele não conseguia fabricar antes daquele momento. Mesmo com anos de disciplina, jejum, madrugadas de oração. Isso é o que separa o Wesley do Clube Santo do Wesley, que décadas depois está se levantando às 4 da manhã todos os dias sem falhar. Não é que ele tenha ficado mais disciplinado depois de Aldersgate. É que a disciplina, a partir daquele dia, passou a vir de outro lugar, não de regra, de certeza. E é aí que a pergunta do começo do vídeo finalmente faz sentido. O que ele fazia no quarto fechado, todas aquelas madrugadas por 50 anos? Não era repetir um ritual para provar algo a si mesmo. Era voltar todos os dias para o mesmo lugar onde sentiu uma vez que aquilo era real.
Wesley viveu até os 87 anos. Trabalhou, segundo os próprios registros dele, ininterruptamente por mais de 50 anos depois de Aldersgate. Viajou, segundo ele mesmo escreveu, mais de 6.000 quilômetros por ano entre terra e mar, uma loucura logística para os padrões do século XVIII e ainda seria para os padrões de hoje. E sobre a saúde que ele mantinha até os 80 anos, ele atribuía a poucas coisas. O hábito de levantar às 4 da madrugada por quase 50 anos, pregar logo de manhã e nunca parar de se movimentar. Não é uma fórmula, não é um passo a passo que eu vou te vender como solução para a sua vida. É só a vida de um homem que passou da rotina vazia para a rotina com sentido e que manteve essa rotina até o fim, não porque tivesse virado fácil, mas porque ele sabia o que ela representava. Eu queria te perguntar uma coisa, sem nenhuma resposta certa. Você tem algum lugar? Pode ser um quarto, pode ser um horário, pode ser só um momento do seu dia, que é seu, fechado, só seu. Conta aqui embaixo, eu leio os comentários. Se você quer continuar essa conversa sobre a vida de Wesley, tem mais episódios na playlist e se inscreve no canal, assim você não perde quando o próximo sair. Obrigado por ter ficado até aqui comigo.